E aí, pessoal, tudo certo? Professor Rodrigo Barroncas aqui na área para a gente dar sequência a esse nosso estudo sobre cinética química, tá? Essa nossa série de vídeos que vai tratar desse assunto. E na videoaula de hoje, o nosso objetivo, tá? É estudar a partir de alguns questionamentos. Vamos nos perguntar e vamos buscar as respostas na aula de hoje de como é que acontece uma reação química, por que que ela acontece, ou seja, o que que precisa acontecer, o que é que eu preciso ter para que uma reação química se processe. E uma outra coisa que é interessante a gente levantar é a gente tem como alterar a velocidade de um processo, existem alguns fatores que a gente possa afetar para que assim implique numa alteração na velocidade com a qual a reação se processa. E em cima desses questionamentos, dessas interrogações, é que nós vamos construir a aula de hoje, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos logo começar nos perguntando quais são as condições necessárias, tá, para que haja uma reação química. O que eu preciso ter para que uma reação química aconteça, tá? Então a gente vai levantar alguns tópicos e a gente vai comentando sobre eles, tá? Uma coisa que a gente precisa ter é contato. Esse primeiro ponto que a gente coloca aí, uma das condições para que uma reação química ocorra é haver contato entre os reagentes. Afinal de contas, não tem como a gente fazer uma reação química sem que haja o contato. Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar que você quer acender, tá certo? Uma fogueira. Você quer tocar fogo naquelas toras de madeira, beleza? E aí, para promover essa reação, você vai necessariamente precisar da madeira, efetivamente, né, lá dos troncos que formam a fogueira. Você vai precisar do oxigênio que está presente no ar, então, beleza, ele está em contato lá com a madeira. Só que se sua fonte inicial de chama, a faísca necessária para iniciar aquela combustão, estiver, sei lá, a 1 quilômetro da tua fogueira, se houver distância, ou seja, se você não colocar em contato essa fonte inicial, essa faísca inicial para promover a combustão dessa madeira, você não vai promover a queima lá da fogueira, tá? Então você tem que ter contato entre os reagentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa levantar é que tem que haver afinidade química. Ou seja, tem que haver afinidade entre os reagentes, porque se não houver afinidade, mesmo com um contato, não há reação. E eu não vou falar necessariamente de um processo químico agora, mas eu vou tentar fazer você entender o processo através de um fenômeno que a gente conhece, tá? Que não é uma reação química propriamente dita, mas é a miscibilidade de compostos. E por que eu digo não é reação química efetivamente? Porque vamos pensar que tu pegue água e óleo, beleza? E aí você coloca os dois em contato. O contato existe, mas não há afinidade química entre eles. Não vai haver uma dissolução de um em outro, da água no óleo, beleza? Ou se você quiser pensar por outro lado, do óleo na água. Enfim, essa mistura, essa miscibilidade, na verdade, ela não vai ser efetiva, beleza? Então, mesmo com contato, se não houver afinidade química, não ocorre o processo, tá? A reação não vai se desenvolver, belezinha? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Se você pegasse, por exemplo, água e colocasse em contato com monóxido de carbono, não iria haver reação, mesmo com um contato, simplesmente pelo fato daqueles reagentes não possuírem afinidade química. Tranquilo até aí? Então, vamos dar sequência, vamos para o próximo tópico. Colisão efetiva. Então vamos lá. O que vem a ser uma colisão efetiva? Veja, para que ocorra a reação, a gente precisa de contato, ok. Precisamos de afinidade química entre os reagentes, ok. Mas precisamos também que haja uma colisão efetiva. E o que vem a ser uma colisão efetiva, professor? Primeiro, tem que haver uma colisão. E uma colisão é um choque entre as moléculas dos reagentes, beleza? Então, para ter a reação, tu tem que ter o contato, tu tem que ter a afinidade e tem que haver a colisão, o choque. Só que esse choque, essa colisão, não pode se dar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é assim que as coisas acontecem, tá? Então, para haver reação, não basta simplesmente haver o choque entre as moléculas dos reagentes. É preciso também que esse choque, que essa colisão aconteça com uma orientação favorável, beleza? Então, não pode... vamos pensar assim, as moléculas, ainda mais quanto maiores elas forem, elas têm
sítios reativos específicos para o desenvolvimento de uma determinada reação, e você precisa ter o choque entre essas moléculas, mas tem que haver aí também uma orientação favorável entre esses sítios reativos, beleza? Então, além da colisão, para ela ser efetiva, ela tem que acontecer com orientação favorável, com uma geometria que seja adequada àquele processo, àquela reação. E um outro ponto é que ela tem que ter energia suficiente. Você pode ter uma colisão, a colisão pode até acontecer com orientação relativamente favorável, mas se você não tiver energia suficiente para transpor uma determinada barreira energética, você não consegue fazer com que essa reação se processe, tá? Então, saca comigo, tem que ter contato, tem que ter afinidade, tem que ter colisão, mas colisão de qualquer jeito? Não, não, não. Você tem que ter uma orientação favorável e a energia tem que ser suficiente para que a reação aconteça. E dentro desse tópico de energia suficiente, vamos levantar aqui dois pontos: energia de ativação e complexo ativado. Aí vamos aqui para o próximo slide para a gente poder entender o que danado seria energia de ativação e o que seria o nosso complexo ativado. Veja, a energia de ativação ela nada mais é do que a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Há pouquinho eu falei que você precisa ter uma energia suficiente para superar uma determinada barreira energética. Essa barreira energética necessária para que o processo ocorra é o que chamaremos de energia de ativação. Então guarda aí no fundo do teu coração, tá? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que um processo aconteça, para que uma reação aconteça, tá? E aí vamos avaliar os gráficos aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta para deixar em maior destaque, colocar um vermelho aqui. Vamos dar uma analisada nesse gráfico. Veja, nós temos para esse gráfico aqui, que eu vou chamar de gráfico 1, certo? Um primeiro patamar aqui, que são os nossos reagentes, beleza? Temos aqui o nosso segundo patamar, que são os nossos produtos. Só que o que acontece? Para eu sair dos reagentes e ir para os produtos, perceba que a ordem não é direta aqui, beleza? Para fazer esse caminho, ó, eu tenho que transpor uma barreira energética. Aqui, ó, é o patamar da energia dos reagentes. E para eu chegar nos produtos, eu tenho que transpor essa barreira aqui. Essa barreira é o que chamaremos de energia de ativação. Tá? Energia mínima necessária para que um processo aconteça. E essa energia de ativação existe, seja o processo exotérmico, como esse que estamos descrevendo no processo 1, ou endotérmico, como esse no processo 2. Perceba, você tem aqui os nossos reagentes, você tem aqui os nossos produtos, mas para sair do reagente e chegar no produto, tem uma barreira aí que precisa ser transposta. E essa energia mínima necessária, ou seja, a energia mínima que eu preciso para sair do patamar dos reagentes e atingir, certo? A energia necessária para que a reação se processe, a gente chama de energia de ativação. Tranquilo até aí? Perceba que o fato da gente ter aí essa energia de ativação não muda se uma reação é endotérmica ou exotérmica, tá? Para saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica, lembre, né, o ΔH é uma função de estado, então basicamente eu preciso saber qual é o estado final e qual é o estado inicial. Ó, por essa diferença de entalpia entre os estados final e inicial, nós temos o ΔH. Esse, primeiro, é um processo exotérmico. Esse segundo, que é um processo endotérmico, se trata da mesma forma, tá? A diferença de patamar de reagente e produto. A energia de ativação não é ela que regula, digamos assim, se o processo é endo ou exo, tá? É a diferença de entalpia e os patamares de entalpia de reagente para produto, de produto para reagente. Show de bola? Então, o primeiro ponto, entender o que é energia de ativação. O segundo ponto que eu quero levantar, que a gente falou, é a história do complexo ativado. Quando você atinge lá aquela energia necessária, a energia mínima necessária para que a reação ocorra, forma-se o complexo ativado, tá? Temos aqui para dois processos o complexo ativado e basicamente o que vem a ser esse complexo ativado, professor? Esse complexo ativado, ele é um estado intermediário entre reagentes e produtos. É como se você imaginasse o caminho da reação, você tem reagente, você tem produto, só que um se interconverte no outro automaticamente, instantaneamente, como num passe de mágica, beleza? Mesmo as reações que acontecem bem rápido, elas passam aí por um estado intermediário, que é o nosso complexo ativado, que é quando os reagentes
eles entram em contato e eles começam a se converter no produto. Nesse processo de transição aí de um para outro, nós temos o complexo ativado, que você vai entender como um estado intermediário entre reagentes e produtos, tá? Enquanto a reação está se processando. Tranquilo? Vamos dar sequência, gente. Vamos falar agora de fatores que alteram a velocidade de uma reação. Existem maneiras que a gente pode utilizar para fazer uma reação acontecer mais rápida ou mais lentamente? Sim, de fato temos, tá? E aí vamos listar alguns pontos e vamos acabar destacando e dedicando mais tempo àqueles que são mais comuns ou que são mais frequentes, tá? Primeiro ponto que a gente vai falar aqui, ó, natureza dos reagentes. E o que danado é pensar, deixa eu voltar aqui um momento, e o que danado seria pensar essa natureza dos reagentes, professor? Basicamente é imaginar, um exemplo simples que eu posso te dar é o seguinte: reações inorgânicas, reações iônicas, geralmente elas acontecem mais rapidamente do que reações orgânicas, que envolvem moléculas orgânicas, tá? A natureza do reagente nesse fato interfere, tá? No caso de reações iônicas lá, como muitas reações da química inorgânica, nós já temos íons na solução e torna-se muito mais fácil, muito mais rápido esse processo de reação quando comparado a uma reação entre duas moléculas orgânicas, por assim dizer, tá? Então a natureza dos reagentes sim influencia na velocidade da reação. Um outro ponto é a superfície de contato. E esse é bem tranquilo de você observar na sua casa. Deixo até aqui o desafio para que você faça. Realmente, você precisa apenas de comprimidos efervescentes. Pode usar aqueles comprimidos de vitamina C, tá? A superfície de contato, ela altera a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido uma reação acontece. E você se pensa, por que danado isso, professor? Porque pensa, para ter uma reação, o que é que eu preciso? Eu preciso ter contato entre os meus reagentes. Então, quanto maior for a superfície de contato, quanto maior a disponibilidade de espaço para que haja o contato, certo? Maior são as possibilidades de você ter uma colisão efetiva, porque a área superficial, a sua superfície de contato para aquela reação, ela é maior, tá? Então, para você fazer isso em casa é muito simples. Você vai fazer duas coisas. Você pega 2 copos com a mesma quantidade de água, se possível, tá bem próximo no caso, na mesma temperatura essa água, tá? Você pega da mesma fonte, por assim dizer. E aí você vai colocar em um copo com água, tá certo? O comprimido efervescente de vitamina C inteiro. E o outro, você faz o seguinte, você macera, você machuca bem direitinho, faz um pó, bem dizer, com aquele comprimido de vitamina C e coloca todo esse pó dentro do segundo copo. E veja qual que vai dissolver mais rápido, tá? O que tá, já vou adiantando, né? Mas você faça para você ver. O que tá em pó, beleza? Ele vai dissolver mais rapidamente porque a superfície de contato é maior. E muitas vezes o aluno para e faz, professor, não entendi não. Como é que tu coloca em pó, tá em grãozinho e a superfície de contato é maior? Aí eu gosto de trazer, vê se acompanha aqui agora eu gosto de falar assim, abre aí a mente e deixa as capacidades astrais fluírem, tá? Vou imaginar com você um cubo, tá? Um cubo. O que que acontece? Deixa eu até colocar aqui o pontilhado nesse cubo. O cubo ele tem 6 faces. Então, se você fosse imaginar, imagine que o comprimido fosse nessa forma aí de cubo. Quando você coloca ele inteiro, você tem 6 faces de contato para esse cubo. Beleza? Tranquilo até aí? Ele pode... A água tocaria por cima, por baixo, né, por um lado, pelo outro, por frente, por trás, enfim. 6 faces. Um cubo é só você imaginar um dado. Agora vamos pensar que eu pego esse cubo e corto ele ao meio. Vê, pô, fatiei ele ao meio. Olha o que acontece agora. Eu vou desenhar aqui, ó, como se fosse esse cubo cortado pela metade. O desenho não ficou muito bom lá, mas dá para você entender. Ó. Esse cubo agora, ele foi cortado pela metade, então você tem aí 2 pedaços. Concorda comigo? Perceba, aquelas 6 faces continuam presentes. Ó. Vou marcar aqui, ó. A face da frente, aí atrás tem a face de trás, né? Você tem a de cima, a de baixo, e aquelas do lado continuam aqui. Só que perceba, quando você fatiou, vou até mudar a corzinha aqui, ó.
você passou agora a ter uma face, tanto desse lado quanto do outro, que estava escondida no meio do cubo e que agora, quando você fatia, ela pode receber o contato também. Beleza? Então eu fatiei e eu aumentei minha superfície de contato. Se eu fatiar novamente, mais partes que estão escondidas estarão à mostra para ter contato naquela região. Tá? Então, por isso que o comprimido lá, imagine aí que eu vou partindo em pedaços cada vez menores, você vai expondo cada vez mais partes internas daquele teu comprimido. Por isso que quando você macera lá e corta em pedaços menorzinhos, você vai perceber que a velocidade com a qual o processo de dissolução acontece, ele é maior. Tranquilo? Então, superfície de contato é o segundo ponto que vamos destacar. Tá? O terceiro ponto que a gente vai ter aqui é luz e eletricidade, porque existem algumas reações que elas realmente acontecem mais rapidamente na presença de luz ou de corrente elétrica. Tá? Então, são alguns casos bem específicos, onde a gente vai ver a velocidade sendo alterada por esses fatores. Tá? Uma outra coisa que é importante levantar é a concentração dos reagentes. Como assim a concentração dos reagentes? Quando eu falo de concentração dos reagentes, eu estou falando de quantidade desses reagentes. Tá? Quanto maior a concentração dos reagentes, mais reagente eu tenho. E, consequentemente, quanto mais reagente eu tiver no meio, mais rapidamente essa reação vai se processar. Tá certo? Imagina que tu tem uma reação que acontece em meio aquoso, em água, e vamos supor que em 10 litros de água tu só tem 1 mol dos teus reagentes. Ela vai acontecer numa determinada velocidade, mas vamos supor que em 1 litro de água tu tem 100 mols de cada um dos teus reagentes. Então a quantidade é muito maior, e como a quantidade dos reagentes é maior, provavelmente, tá certo? Possivelmente, o que é que acontece? Se essa quantidade é maior, eles sofrem mais colisões. É como se você imaginasse num recipiente grande, para fazer a reação você tem poucos reagentes, eles estão mais afastados, eles movem-se mais por aquele recipiente, aí volta e meia acontece um choque. Quando a quantidade desses reagentes é muito maior, o tempo todo vai estar acontecendo choques entre esses reagentes, porque o teu recipiente está, digamos assim, muito mais cheio desse reagente. Tá? Então, quanto maior a concentração de reagentes, você altera, você aumenta a velocidade da reação. Pressão, que é um fator que vai ser muito influente, principalmente em reações gasosas, tá? Você vai ter o fator da pressão, mas você pode imaginar a pressão da seguinte forma também, ó. Tu tem um recipiente e aí quando você pressiona com o êmbolo esse recipiente, você diminui o volume dele e, consequentemente, o teu reagente fica confinado numa região menor, aumenta a possibilidade de choques entre eles, tá? É uma maneira que você pode avaliar, pode analisar essa pressão. O fator temperatura é algo que altera a velocidade. Lá no primeiro vídeo eu já falei um pouco dessa temperatura, né? Quando eu falei do fato da gente reservar alimentos, né? Conservar alimentos dentro de geladeira, dentro de freezer, porque a gente diminui a temperatura e esse processo de apodrecimento, né? Da carne, por exemplo, ela é retardada, tá? Ela demora um pouco mais. Então, quando você aumenta a temperatura, a velocidade também aumente. Uma outra maneira que você pode fazer é o seguinte: pegue água gelada, certo? Mais um experimento para fazer com a mesma vitamina C. Agora tu pega 2 novos comprimidos. Coloca pode colocar inteiro mesmo em água gelada e coloque o outro inteiro também em água natural ou um pouquinho aquecido e perceba em qual vai haver a dissolução mais rapidamente. Naquele que está aquele em que a água está a uma temperatura um pouco maior, tá? Então, é um outro fator que altera a velocidade. E vamos falar também de catalisadores e inibidores. Tá certo? O que é um catalisador, o que é um inibidor? Um catalisador é uma substância que ela vai diminuir a energia de ativação, tá? E aí ela vai aumentar a velocidade dessa reação por causa da diminuição da energia de ativação. E o inibidor é o contrário do catalisador, ele retarda a reação, tá? Alterando também, aumentando essa energia de ativação e dificultando o processo. Vê só, vamos ter um slide aqui especial para falar dos catalisadores, tá? E esses catalisadores, eu botei logo 2 tópicos aqui, que eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. E qual seria essa distinção? É o seguinte, quando a gente usa o catalisador em uma reação, o que é que acontece? Vamos lá. Primeiro, o catalisador, ele abaixa a energia de ativação. E por abaixar a energia de ativação, ele faz com que a reação aconteça mais rapidamente, porque a energia mínima necessária para que essa reação aconteça agora é menor. Mas ele não afeta de qualquer jeito, tá? O catalisador, um fator importante, é que ele não é consumido
durante o processo. Porque se ele fosse consumido durante um processo, você coloca ele no começo e no final ele não existe mais, então ele não seria um catalisador propriamente dito, ele seria um reagente no processo, tá? Mas o que acontece? O catalisador, ele tem essa, entre aspas, mágica, né? Ele tem essa característica, na verdade, que é o seguinte: você coloca ele no começo da reação, tá? Você coloca ele lá na presença dos reagentes, e o catalisador ele vai fornecer um meio mais rápido para que esse processo aconteça. E esse meio mais rápido vem com abaixamento da energia de ativação, tá? É um meio mais propício para a reação se processar, para a reação acontecer. Que a energia de ativação é mais baixa, tá? Só que o que acontece? Ao final da reação, esse catalisador ele é recuperado. Ou seja, ele não é consumido durante a reação. O catalisador que eu coloco no começo, eu vou ter também ele ao final do processo. Ele pode participar da reação, no meio da reação, ele vai criar caminhos para que essa reação aconteça. Agora, ele é restaurado ao fim do procedimento, tá? Então, ele entra lá, ele participa do processo e tudo mais, mas o catalisador, ao final, ele sempre é restaurado, tá? É importante a gente ter isso em mente. O catalisador, ele não some durante a reação. Guarda bem essa informação. Se alguma alternativa, alguma proposição em alguma prova, algo do tipo, falar para você que o catalisador ele é consumido durante o processo, está errado. Tá? O catalisador ele é recuperado. E homogêneo e heterogêneo é basicamente da seguinte forma: o catalisador homogêneo é aquele que você coloca para participar da reação, que ele tem o mesmo estado físico, tá? Ele está no mesmo... Ele promove uma mistura, digamos assim, de apenas uma fase, tá? Uma mistura monofásica com os reagentes. E esse catalisador ele é homogêneo. Já o catalisador heterogêneo é aquele que está no estado físico diferente dos reagentes. Ele está numa fase distinta. E aí catalisador e reagente, eles formam misturas, por exemplo, bifásicas, vamos supor, tá? Mas que tenham mais de uma fase. E aí esse catalisador é dito heterogêneo. Nos próprios escapamentos de veículos, tá? De carros, por exemplo, nós temos catalisadores ali que servem para diminuir a quantidade de gases tóxicos nocivos emitidos na atmosfera, tá? E aí, esse catalisador, no caso, a gente pode dizer que é uma catálise heterogênea, tá? Porque ele é um catalisador sólido que está presente lá, os gases passam por esse catalisador, eles são adsorvidos, e nesse processo de adsorção, tá? Que é muito comum na utilização de catalisadores sólidos para reações com gases, esse catalisador serve como uma superfície na qual o gás ele é adsorvido, ele fica preso na superfície. Quando ele fica preso lá, tem, de uma certa forma, um enfraquecimento das ligações que facilitam o acesso à reação por meio de outros gases, por exemplo, tá? Então, isso é só um exemplo que eu quero te dar de catalisador heterogêneo. E só para deixar claro para você, vamos observar aqui, ó, duas reações. Deixa eu mudar a cor da caneta, só para destacar para você. Perceba aqui, ó, gráfico 1, ele é um gráfico de uma reação exotérmica, perceba, ó. Patamar de energia dos reagentes, a diferença com os produtos, tá? O ΔHI negativo. O gráfico 2 aqui, que a gente vai destacar, é um processo endotérmico. Ó. Perceba aqui, ΔH positivo, tá? Mas aí o que acontece? Você tem uma reação sem catalisador, que é essa primeira aqui, ó, que você pode perceber. E com catalisador, olha o que acontece agora. A energia de ativador... Olha só, vou marcar para você. Ó. Energia de ativador sem catalisador é daqui dos reagentes até aqui em cima. Agora, com catalisador, é daqui dos reagentes até aqui, ó. O topo daí do caminho, digamos assim, da reação com catalisador. Perceba, há um abaixamento da energia de ativação. O mesmo acontece nesse outro processo, ó, sem catalisador, ó como é aqui, ó. Amplo, né? Aí a gente vai ver a energia de ativação, vai daqui até aqui em cima. Já quando tem catalisador, que é esse segundo ponto aqui, ó, com o catalisador, a energia de ativação ela é menor. E perceba mais uma vez, o catalisador, ele não altera a reação no sentido de fazer ela ser endotérmica. Ah, era endotérmica, agora é exotérmica por causa do catalisador. Não. O catalisador, ele só abaixa a energia de ativação. E uma coisa que é importante quando você for estudar equilíbrio químico. O catalisador, ele serve para uma reação em equilíbrio, ela é uma reação em que reagente vira produto, mas que produtos também podem virar o quê? Reagente, tá? O catalisador, ele, a partir do momento que ele catalisa um processo, ele catalisa tanto a reação direta de reagente para produto, quanto a inversa.
de produto para reagente. É importante você ter essa ideia aí também. Tá bom, galera? Então, por hoje é isso, tá? Por esse vídeo terminamos por aqui. No próximo vídeo a gente já vai começar a falar sobre lei de ação de massas, tá certo? Então vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.